Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Deus sempre teve o homem impacto aqui na Terra. E nós podemos lembrar nesse instante, antes de falarmos no próprio Deus encarnado, no Senhor Jesus Cristo, do seu precursor, João Batista. Foi o homem impacto quando Herodes e Herodias estavam cercados, numa linguagem popular e bastante direta, cercados por tiraciscos, por líderes religiosos que não tiveram o devido espinhaço para condenarem o pecado do rei de viver maritalmente com sua cunhada, com Herodias. No meio de tanta gente religiosa, altas autoridades eclesiásticas, foi o único que condenou o pecado de Herodes, porque também foi o único a quem a palavra do Senhor veio naquele dia. É sempre bom, saudável, fixarmos isto nas Escrituras. Logo ali pelo capítulo 3 de São Lucas, que quando Caifás e Anás eram sumos sacerdotes, a palavra do Senhor veio a João no deserto. Então, ele era o homem impacto do instante. Causou impacto. A sua opinião, a sua declaração chocou com todas as demais. Com todo o aparato que Herodes recebia da parte dos líderes religiosos de então. Jesus disse que eles coavam mosquito e engoliam camelos. Isto aconteceu no tempo de Acabe e Jezabel. Vocês conhecem a história, a Bíblia, e sabem que ali tinha um homem impacto, fazendo uma declaração contrária a todo o conselho de pregadores, de líderes religiosos daquele dia. Falando o contrário, ferindo, chocando, causando impacto na vida do rei, na sua vida conjugal, no seu casamento com Jezabel. Elias, posteriormente Micaías, usando a mesma palavra, foi o homem impacto para o reinado de Acabe com Jezabel. Mas, ouvintes, vamos repetir o que Jesus disse também como um impacto verdadeiro. Que eles, sendo líderes religiosos, estavam na porta dos céus, não na porta do inferno. Se eles estivessem na porta do inferno e não entrassem para o inferno, e não deixasse a quem queria entrar, talvez eles estariam fazendo muito melhor, ficando na porta do inferno, impedindo as pessoas entrar. Mas acontece que eles estavam na porta do céu. Não entravam e nem permitiam que aqueles que queriam entrar, entrassem.
Foi a eles que Jesus disse, como João disse, raça de víboras, sepulcros caiados, paredes caiadas, hipócritas. Vós tendes por pai o diabo. São João capítulo 8, versículo 44, nós encontramos o maior impacto do dia. Jesus falando com homens que eram santos, falando com o santo homem do dia, dizendo que a santidade do dia era filho do diabo. São João capítulo 8, versículo 44. E que todo o seu conselho vinha do inferno. Que coisa tremenda! É a análise das Escrituras à luz do seu cumprimento, dos acontecimentos reais. Muito bem. Eles coavam mosquito, engoliam camelo. Eles apedrejavam a mulher por ser apanhada em adultério. Mas, no entanto, consentiam no adultério de Herodes com Herodias. Eles consentiam a ponto de apelarem pela política para crucificarem o Filho de Deus. Haja visto que a forma que Jesus foi morto, foi martirizado, não foi a forma usada pela lei de Moisés. Uma vez que ele fosse um malfeitor, ele não deveria ser crucificado, porque esse era um método romano e não judaico. Ele deveria ser apedrejado, então. A cruz era símbolo de maldição para os judeus. Ele se fez maldição por nós. Foi crucificado, foi morto de uma forma política, através da arma política, usando a sentença romana para matar um malfeitor. Isso sacode, é impacto. Na verdade, se eu estou anunciando a mensagem de Jesus Cristo, ela tem que ser um impacto. Se ela não é um impacto, ela não é de Deus. Porque estaríamos nós, como príncipes e princesas adormecidos, num berço de inocência? Sim, num berço de inocência, imaculado, não é? Para não necessitarmos de uma sacudida, de uma mensagem impacto nesse século. Um sacerdote daquele tinha vida impecável, não vivia comprometido com mulheres, não vivia sob domínio feminino. Para começar, um sacerdote daquele tinha vida recomendável. E, no entanto, Jesus taxou-os de filhos do diabo, chamou-os de semente da serpente, doutrina revelada, mistério revelado pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Agora, que não pode ser recebida, compreendida, aceita pelos filhos da serpente, de forma alguma. Eles não podiam aceitar uma declaração daquela, que um sumo sacerdote pudesse ser semente da serpente, pudesse ser filho do diabo. Irmãos ouvintes, esta palavra é dura, na verdade, mas ela é real, é verdadeira. Ela é um impacto, como Jesus foi. E um profeta sempre foi um impacto. Acabe taxou a Elias de perturbador de Israel, sempre falando ao contrário dos demais. Parece como um implicante. Parece que o homem não amava o povo. Mas ali estava
o verdadeiro amor? O verdadeiro amor está em um pregador que tem a oportunidade de falar às pessoas que, bem intencionadas, o ouvem falar de seus pecados. Por quê? Se ele não falar, ele ficará culpado do sangue daquelas pessoas. Por quê? Ele ficará culpado porque elas se perderão. Elas irão queimar. Elas se perderão no inferno. Jesus disse que um cego guiando outro, ambos cairão no buraco, quer dizer, no abismo, na condenação. Então, eis aí. A prova de amor é você perder amigos, se incompatibilizar com muitos, ficar praticamente sozinho, abandonado, por avisar, por ferir o pecado, amando de uma maneira real o pecador. Sim, isto é verdade. Se vocês se põem a pensar, a meditar de uma maneira honesta, vocês vão concluir que isto é verdade. O pregador é um servo público e ele deve avisar unicamente a verdade, pregar a verdade, fira onde ferir, quebre onde quebrar, porque ele está obrigado a indicar o caminho certo, aborrecer as pessoas, sabendo que o remédio bom, o remédio que cura mesmo, às vezes é amargoso, é indesejável, mas aquele é o que a pessoa precisa, está necessitada, aquele que é o verdadeiro antídoto. Nós não estamos precisando de um evangelho efeminado, com palavras suaves, treinadas, com pedrinhas na boca, para formar uma bela dicção. Não! Nós estamos precisando de uma voz que rasgue o nosso coração, que rasgue o véu, que fira os nossos pecados, que nos deixe aborrecidos, para que então o Espírito Santo possa chegar e dizer: esta é que é minha palavra, é isto que você está precisando, mulher. Homem, não de pano quente, isso não conduz ninguém aos céus. Nós estamos precisando de uma sacudida, de uma matança. Nós estamos precisando de uma oração como a de Sansão. Somente uma vez mais, Senhor, que morra o eu com o meu inimigo. Bom, por falar em coar mosquito e engolir camelos, nós encontramos que muitas pessoas são dotadas de espíritos religiosos e acham que têm recebido o Espírito de Deus. Tomam as Escrituras e fazem de certas ordens da igreja, conduta e ordem da pessoa, um tabu, um legalismo, um extremo no cuidado do corpo, etc. Como Paulo disse, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Não me toques, não pode comer, não pode olhar, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Espírito religioso, fanatismo, legalismo por um lado. Por outro lado, liberalismo, modernismo, nada faz mal. Tudo é puro, usando as Escrituras, para aqueles que são puros. Cada um usa as Escrituras. Mas, se nós temos, de fato, o Espírito de Deus, nós tomaremos todas as coisas de Deus através do próprio Deus. Porque o Espírito de Deus é Deus.
manifestando a sua vontade, implantando as suas leis em nosso coração, não sob um legalismo, como faziam os fariseus. Quando você vê uma pessoa coando um mosquito, pode saber, logo ela vai engolir um camelo. Quando ela está se preocupando com coisas sob um espírito religioso, logo está ali em adultério. E assim por diante. Um abismo chama o outro. Não cuide que um espírito religioso seja menos perigoso e mau do que um espírito de adultério, de prostituição, de crime, de roubo. Sim, amados, nós temos algo que pode promover um cheiro suave, sacrifício suave. A Bíblia diz que quando Noé desceu da arca, ele ofereceu um sacrifício ao Senhor, e aquilo foi aceito por Deus. Deus se agradou do seu sacrifício. Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Deus não se agrada de votos baseados em superstições. Deus não se agrada, Deus não exige que você cumpra um voto fora das Escrituras, anti-escriturístico, baseado em uma superstição religiosa. Não. O sacrifício, que é de fato um unguento de nardo puro, que enche a casa do cheiro do unguento. Oh, isso é tremendo! Maria tomando a ratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Você é uma casa, o nosso corpo é casa, o nosso corpo é templo. Paulo está dizendo aos Romanos 12, rogando, e eu me ponho aqui agora a vos rogar também, mulheres, homens, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso enche essa casa, enche esse coração de fé, de virtude, de ciência de Deus, para discernir o mal e o bem, conhecer o dia e a sua mensagem, temperança, paciência, amor fraternal. Enche do próprio Cristo, da pedra angular. Essa casa se enche de unguento, é tomada de cheiro. O incenso simboliza as orações, lá no Velho Testamento. A farinha era misturada com azeite e logo com incenso. Ela era batida, e depois levada ao forno. E aquilo exalava o cheiro para agradar a Deus, as narinas de Deus. É através do sacrifício que você enfrenta por obedecer à palavra de Deus. Este é o sacrifício que agrada a Deus. Esse que é o preço do unguento de nardo puro, que enche essa casa, não de malícia, não de vaidade, não de prostituição, não de vícios, mas sim do cheiro do unguento. Oh, que Deus os abençoe. Que esse aroma possa subir agora no seu coração. O que está exalando a sua vida nas narinas de Deus? A vida de Herodes com Herodias, de Jezabel com Acabe, estava exalando um modelo funesto para a sociedade. Estava agradando, na verdade. Estava na moda, na verdade. Mas diante de Deus era uma carniça. Consulte a João Batista, consulte a Elias, consulte ao profeta desta era, consulte ao Espírito Santo. O que está exalando a sua vida? Que sacrifício é? O seu oferecido a Deus é o de Caim, é o belo, é o bonito, é o lindo aos olhos dos homens, ou é o horrendo para os homens e belo para Deus como o de Abel? O Cordeiro sangrento, revelado em sua vida, a vida de Cristo. Amém.